Amém e amém. Aleluia, tome o seu lugar, já vamos aquietando os nossos corações. O Senhor quer falar aos nossos corações nesta noite. E precisamos estar atentos. Às vezes é num segundo de distração que aquilo que Deus queria falar conosco passa diante de nós. Passa ali como um ônibus que você não fez sinal, um táxi que você não fez sinal. Você perde aquilo que Deus tinha preparado. Amém? Nessa noite, nós vamos falar sobre umas sementes. O tema da mensagem desta noite é sementes de impacto. Provérbios 13, versículo 2 diz: do fruto da boca de cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. Amém? As palavras, aquelas palavras que nós proferimos são realmente a tradução mais fiel daquilo que nós cremos. Então, em cima disso, eu queria falar, pois elas são o nosso verdadeiro retrato. Amém? Então, tudo aquilo que nós precisamos em qualquer setor das nossas vidas será concedido a nós mediante o que os nossos lábios declararem, mediante o que os nossos lábios determinarem, desde que esteja edificado na revelação da palavra de Deus e determinado em nome de Jesus. Amém? Então, nesta manhã, eu tomei uma escolha nesta manhã. Eu estava logo cedo, quem tem filhos pequenos sabe que parece que é justamente no domingo o dia que eles escolhem para acordar mais cedo. E eu estava ali segurando a minha filha desde as 7 e pouquinho da manhã, só que deu 8 horas, não dava mais. Ela queria ali tomar o leite dela, só que não tinha leite em casa. E eu tomei uma decisão, eu falei, eu vou na padaria, só que eu vou aproveitar esse momento para ter um momento com ela. Então eu vou a pé até a padaria. Imagina uma aventura, você ir com uma criança de 5 anos, andar 4 quarteirões com uma criança. Realmente pela distância, pela sua energia, é algo muito distante. E eu saí logo de casa, na hora que eu saio de casa, a minha filha já diz: pai, me conta uma história. Eu falei, moleza, né? Mas pai, eu quero uma história, essa história precisa envolver, olha a palavra que ela fala: a turma da Mônica, os Backyardigans e Jesus. Eu falei, ótimo. É agora que o Cascão se converte, toma banho, a Mônica tem domínio próprio e por aí vai. E como pai, você precisa se desdobrar, você precisa ter criatividade. E se você vai enrolando, ela diz: pai, continua a história, vai. Ela ainda percebe quando você está querendo enrolar para tentar gerar uma criatividade. Mas escolhas, algo que tem feito com que nós muitas vezes padecêssemos. Escolhas nos fazem ir para caminhos bons ou ir para caminhos ruins. E as palavras, elas estão diretamente associadas às escolhas que nós fazemos. As palavras, elas nos darão saúde ou nos manterão enfermos. Amém? Então, se você conhece alguém que está num leito neste momento, está enfermo, declare, determine em nome de Jesus que a pessoa se levante, que a pessoa tome o seu leito e fique de pé. Amém? Então é preciso entender que nós precisamos parar de achismos, parar de teologias próprias e precisamos mergulhar naquilo que a palavra nos garante, naquilo que a palavra determina sobre as nossas vidas. Nós precisamos voltar ao Evangelho. Nós precisamos aprender a como usar as palavras que na Bíblia estão, aquilo que nos ensina a fazer, a como fazer e a descobrir a como entrar pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, como diz em Hebreus capítulo 10, versículo 20. Amém? Poder das palavras elas são sementes que nós lançamos, e essas sementes elas podem ser boas ou elas podem ser ruins. Então entenda uma coisa: qualquer um que concede
qualquer tipo de informação é alguém que já está influenciando. Amém? Se você fornece qualquer tipo de informação, se você é alguém que tem poder de informação na tua família, se você é alguém que exerce um cargo de confiança na sua empresa, se você é alguém que se comunica, você é alguém que gera influência. Amém? Quem sabe disso? Quem tem um GPS com um mapa desatualizado sabe o quanto que a influência negativa pode te prejudicar. Normalmente, quando eu vou visitar outras cidades, eu costumo ir com 1 a 2 horas de antecedência, porque eu sei que alguma reforma aconteceu. O mapa que eu tenho no meu GPS é de 2010, então imaginem, em 3 anos, muitas coisas aconteceram. E normalmente eu costumo me perder em vários lugares. Amém? E há quem diga, falando sobre escolhas, há quem diga que durante o dia nós chegamos a fazer até 3.000 escolhas em um único dia. Pode parecer exagero, não é? Mas a partir do momento que você se levanta da cama, você escolhe: eu vou levantar com o meu pé direito ou com o meu pé esquerdo. São pequenos detalhes. Você vai escolher: eu vou tomar banho ou não. Escolha tomar banho, né? Porque chegar azedo na hora do almoço já não dá, né? Você escolhe, são várias situações. Você escolhe ir numa padaria, você escolhe ir na padaria onde vende o pão que você gosta mais. São escolhas que você vai fazendo durante o dia. Logo depois você vai ao trabalho, você escolhe um caminho. Você escolhe um caminho que tenha menos trânsito. Apesar de eu achar que Ribeirão Preto não tem trânsito algum. Tem apenas 4 avenidas que estão congestionadas. Mas você pega a primeira paralela, já era, está vazia. Mas de repente você pode pensar o contrário, mas amém. O certo é que nós fazemos milhares de escolhas durante o dia e precisamos parar para pensar como é que andam essas nossas escolhas. Amém? A Bíblia ela relata vários assuntos sobre isso, e ela relata uma escolha na qual o apóstolo Paulo fez. Uma escolha na qual ele fez entre os seus colaboradores. A Bíblia fala sobre várias cidades, mas nesta noite eu vou me deter a uma cidade na qual a Bíblia fala, sobre a cidade de Creta. Era uma cidade que, entre várias características que marcavam, várias características tristes, entre elas era uma cidade que era muito idólatra. Era uma cidade que considerava os objetos mais importantes do que as próprias pessoas. Ou seja, era uma cidade que não entendia aquilo que Jesus havia feito, não entendia o plano que Jesus havia concedido para todos nós na cruz do Calvário. E logo eram pessoas que optavam por diversas formas erradas, sem dúvida, para realizar milagres, para realizar qualquer outro feito. Era através de feitiçaria, qualquer outro tipo de idolatria. E além de tudo, era uma cidade marcada pela falsidade. Era uma cidade corrupta. Imaginem uma cidade onde as pessoas ficavam com um pé atrás para tudo aquilo que era falado. Imagina você morar numa rua, num bairro, onde quase 100% das pessoas que ali moram, você tem um pé atrás com elas. Imagina, você não consegue confiar. Imagina o quanto seria ruim. Imagina o quanto de mudança não precisaria acontecer. Era o que acontecia com a cidade de Creta. Muitas mudanças precisavam vir sobre aquela cidade. E o apóstolo Paulo, como um instrumento de Deus para aquela cidade, designou entre os seus colaboradores um jovem homem chamado Tito. Esse homem era aquele que iria intervir por aquela cidade. Ele iria ali trazer uma mudança. Então nessa noite, eu gostaria que nesta mensagem o Espírito Santo pudesse encontrar liberdade para falar aos nossos corações. Que nesta noite ele pudesse encontrar os desígnios que ele tem separado para nós, que ele pudesse encontrar liberdade para poder manifestar ali o seu poder. Amém? Tudo aquilo que precisa acontecer. Que nesta noite o Espírito Santo nos mostre que todo e qualquer tipo de mudança que precisa ocorrer, que nós desejamos que ocorra ao nosso redor, ela precisa se iniciar primeiramente dentro de nós. Nós precisamos passar por essa mudança. Amém? E muitas vezes nós gastamos noites de sonos, de sonhos, projetos, dinheiro atrás de situações que não trazem resultado algum. Nesta noite pode ficar tranquilo que eu não vou falar sobre nenhuma luta que aconteceu nessa madrugada. Até porque
Quem me conhece sabe, eu não consigo entender, apesar de eu ter muitos amigos que amem esse esporte, que passem ali acordado para ver às 3 horas da manhã ao vivo na Globo, consigam ver um homem chutando o outro, arrancando o sangue do outro e depois ainda levantar o dedo para o céu. Isso, vocês me desculpem, eu sou muito ignorante para entender isso. Eu sou muito fechado, eu sou muito quadrado, então 2 horas da manhã eu já estava dormindo. E bem, amém? Se você ama como tantos amigos meus amam, eu respeito, mas é uma opinião diferente. E o jovem Tito, ele havia sido deixado em Creta para organizar as pessoas. Um povo que havia tido uma experiência com Deus, mas que havia perdido ali seu foco. Eles precisavam de alguém que os ajudasse para preservar o que Deus havia feito por eles. E não há nada pior do que a perda de tempo. Tito não tinha muito tempo ali para ajudar aquele povo a alcançar o plano que Paulo havia recebido de Deus e direcionado para esse jovem. Então, o apóstolo Paulo, ele começa a mostrar algumas sementes que deverão ser lançadas sobre aquele povo e também sobre as nossas vidas. Sementes essas que até hoje elas têm poder. Então, nós precisamos nessa noite voltar para a palavra, para aquilo que ele tem nos ensinado. Então nós vamos ler um texto que está no livro de Tito, capítulo 2, são 2 versículos. O livro de Tito, ele é um livro pequeno, contém 3 capítulos, então eu te convido nos próximos dias a você ler esse livro. Ele é pequeno, porém ele traz muitos ensinamentos para as nossas vidas, ele traz excelentes lições. E aqui as sementes que nós vemos que Paulo traz para nós são algumas sementes simples, que ao serem praticadas frequentemente, tornarão-se hábitos em nossas vidas. E essas sementes, elas florescerão, elas frutificarão. Amém? Tito, depois de 2 Timóteo. Capítulo 2, versículos 7 e 8. Tito, capítulo 2, versículo 7, diz assim: em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Põe a mão sobre a sua Bíblia, vamos orar, vamos entregar este momento nas mãos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós declaramos, ó Deus, a nossa dependência de Ti. Declaramos, ó Pai, que precisamos do Senhor, ó Pai, para falar aos nossos corações nesse momento. Por isso, encontra liberdade nas nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa acampar os Teus anjos aqui, Senhor, nesta igreja, para impedir, ó Deus, tudo aquilo que se levanta contrário, Deus, à liberdade da Tua palavra nesta noite. Por isso, em nome de Jesus, ó Pai, vem, Senhor, mudar a atmosfera nesse local, ó Pai. Que a mesma atmosfera de adoração que se iniciou nesse culto possa permanecer aqui entre nós. E aonde há a atmosfera de glória, Pai, as trevas têm que correr, ó Pai. As trevas têm que dar em retirada, pois não há lugar, ó Pai, suficiente para que a glória do Senhor permaneça em meio às trevas. Por isso, Pai, em nome de Jesus, estabeleça a Tua glória sobre nós. Estabeleça a Tua glória nesta igreja. Estabeleça a Tua presença sobre as nossas vidas, ó Pai. E que nesta noite, Pai, essas sementes possam, ó Pai, ser lançadas, ó Pai, em nossas vidas, ó Pai, lançadas para o nosso próximo, pois nós sabemos, ó Pai, que ao seu devido tempo elas frutificarão. Ao seu devido tempo essas sementes transformarão o nosso ser, transformarão a nossa caminhada. Por isso, em nome de Jesus, entregamos o domínio e o controle em Tuas mãos, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém, dá uma salva de palmas a Deus.
Aleluia! Quais são essas sementes de simplicidade que ele nos traz? O texto começa narrando o seguinte: em tudo, em todas as situações, em todas as circunstâncias, seja você mesmo um exemplo para eles. Em tudo te dá por exemplo de boas obras, que as tuas obras sejam um exemplo, que você seja um exemplo em tudo o que você faz. Primeira semente, a semente do exemplo. Nós vivemos dias de ausência de referenciais. Eu te dou alguns segundos para você pensar numa meia dúzia de referenciais. Pense em meia dúzia de pessoas que sejam referenciais para você. Comece a pensar, vê se você vai ter facilidade. Pessoas referenciais de exemplo, pessoas referenciais de conduta, pessoas referenciais de caráter. Pense um pouco, vê se é fácil. Nós temos dificuldade de pensar, eu estou certo ou estou cheio de razão? Certo, cheio de razão. E a lei da semeadura, ela está presente em nossas vidas a cada dia. Não vou falar sobre ela, mas a lei das sementes, aquilo que nós plantarmos, certamente será o que colheremos, na mesma espécie, sobre a mesma medida. Nós precisamos viver o ensino, a mensagem que a Bíblia nos relata, aquilo que a Bíblia deixou para nós. Nós precisamos nos apropriarmos. A própria vida cristã, ela já é chamada de uma confissão. Hebreus no capítulo 3, versículo 1 diz: pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Amém? Nós vemos aqui que a nossa vida já é declarada como uma confissão. Nós somos chamados de cartas vivas. A nossa vida é uma carta viva. Tudo aquilo que nós fazemos é uma carta que nós estamos direcionando. São palavras que estão sendo anunciadas. Então, aqui o apóstolo Paulo traz na narrativa desse texto em Tito a história de um jovem que tinha muitas coisas para administrar na sua vida, mas que antes de mais nada ele precisava administrar a sua própria vida, para que ele pudesse então administrar a cidade ali de Creta, os problemas que ali estavam. Então esse aqui é um exemplo prático para nós. Se nós somos chamados para influenciar na nossa geração, influenciar na nossa cidade, nós precisamos em primeiro lugar administrar as nossas próprias vidas. Não há nada pior do que você se doar para outras pessoas e esquecer da sua própria vida. Digo isso como um exemplo vivo. Não há nada pior do que encontrar pessoas que te ajudam a sair de um sedentarismo e você conseguir falar que naquela semana você se enrolou mais do que na semana anterior. Naquela semana você treinou menos do que a semana anterior. Não existe nada pior do que isso. Você começa ali, você se prontifica a tocar um instrumento, como o violão no caso, e eu estou há 2 semanas sem sequer aparecer na aula de violão. Tudo isso porque esqueço? Não, porque eu coloco outras prioridades na minha frente. Eu coloco o meu chamado à frente da minha própria vida. Isso é um pouco da vida pastoral, porém é um erro que eu cometo. Eu deveria muito bem cuidar da minha vida, deveria ser um exemplo prático para mim. Não adianta nada eu querer ajudar a tudo e a todos e não me ajudar a mim mesmo. Então, isso eu sei que essa palavra já me pegou em cheio, essa palavra já me derrubou logo pela manhã. Eu preciso mudar em relação a isso. E quando nós lemos o versículo 7, a respeito do exemplo da conduta ser mais importante do que a própria pregação, nós entendemos que o nosso exemplo, ele é extremamente importante. Ontem eu estava num casamento e a cerimônia tinha terminado. Eu fui entrar no salão onde aconteceu uma festa, e na porta desse salão tinha uns 3 seguranças. Eu estava ali levando a minha mãe tinha ficado um pouco no sol. Eu falei, vou levar ela para sentar primeiro que todo mundo, para não ter aquela confusão. E aí eu chego, tal, segurança, pois não, pode entrar, mas aonde estão os convites para entrar? E eu não tinha celebrado o casamento, eu era convidado desse casamento.
Então estava ali no meio da plateia, ali escondidinho, passando de maneira oculta em meio ao povo. Porém, não sei, eu acredito que aquele segurança devia ter vindo aqui à igreja, não sei. Ele chegou e falou: "Você é o pastor da Bola de Neve, não é?" Eu olhei para ele assim, falei: "Sou." "Então tá, me dá os convites aí, por favor." Graças a Deus que o segurança que tinha recebido na porta estava do lado dele, senão ia passar por mentiroso na situação. Olha só, o bom exemplo a ser seguido em qualquer lugar que você vai. Você precisa mostrar uma conduta, e a conduta é a afinidade entre o testemunho vivido e o testemunho comunicado. Você precisa ter isso. A conduta, ela vem antes até mesmo do que a própria doutrina. Você precisa se fortalecer, você precisa ter uma conduta irrepreensível. Amém? Então a nossa obrigação de ser primeiro administrador das nossas vidas e do nosso próprio coração. Por quê? É porque muitas vezes o nosso coração, ele, por ser enganoso, ele acaba se tornando o nosso maior inimigo. Ele se torna um grande inimigo, e domar o nosso coração é um grande desafio para as nossas vidas. Conseguir domá-lo, pois que muitas vezes ele pensa contrário à vontade de Deus, e o nosso coração nos engana e nos leva a quebrar a cara, nos leva a ir contrário à vontade de Deus. Amém? Estou falando algo que não seja claro? Posso continuar? Aleluia. Se nós permitirmos que Deus e o seu Espírito Santo comecem a moldar os nossos corações, comecem a quebrar o nosso coração, moldá-lo de acordo com a sua vontade, com o seu querer, nós começamos então a cumprir a vontade de Deus, e começamos a ser esses semeadores, aqueles que lançam essas sementes, como a primeira semente que nós vimos nesta noite, a semente do exemplo. Com isso nós começamos a viver o que está no versículo 7. Em tudo você tem que dar exemplo de boas obras. Na doutrina mostra a incorrupção, ou seja, você não se corrompe, você não corrompe os valores que estão dentro de você. É algo que você tem claro. Você não age sem sinceridade, você é alguém que age reto, ou seja, um exemplo através de boas obras. Então não nos enganemos. Amém? Quando eu sou um exemplo no meu trabalho, quando eu começo um trabalho cumprindo os meus horários, quando eu começo ali o meu trabalho sem ser levado a conversinhas paralelas, sem ser levado a conversinhas que denigrem a imagem de pessoas, se eu sou alguém que é alguém proativo, alguém que tem iniciativa, alguém que ajuda o cumprimento ali das funções, alguém que cumpre com o que é determinado, é alguém que está representando muito bem o nome de Deus. Então eu não devo fazer isso pensando que as pessoas vão me admirar mais ou vão me admirar menos, mas eu devo fazer isso, devo ser esse exemplo, pensando que eu estou glorificando o nome de Deus, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, Cristo está vivo dentro de mim. Então eu não posso mais esquecer que uma escolha errada me leva a denegrir aquele que está habitando dentro de mim. Aquele que está habitando dentro de você será denegrido a cada vez que você chegar atrasado no seu trabalho, a cada vez que você chegar atrasado, ainda chegar com uma desculpa tiracolo. Eu estava conversando esses dias aqui na igreja. Eu estou para escrever um livro. É brincadeira, tá? Mas é um livro de desculpas esfarrapadíssimas. As piores eu ouvi aqui em Ribeirão Preto. Vou falar para vocês, só tá faltando vir um irmão falar que vai no salto de bang jump da avó. Tá só faltando falar que vai na formatura de que mais? Me dá uma ideia. Na formatura do cachorro da sua faculdade, e por aí vai. São desculpas que a cada dia se tornam horríveis. Está sem dúvida demonstrando que Jesus Cristo passou por uma ação de busca e apreensão da sua própria vida. A sua vida, Jesus Cristo teve que sair dela, porque
o velho homem grita dentro de você. Você está em dúvida se as atitudes que você está tendo são dignas para glorificar o nome do Senhor? Chegue na tua esposa e pergunte: eu sou um homem de caráter? Chegue nos seus filhos e perguntem. Cheguem nas pessoas que estão ali, que moram com você, seus pais, seus irmãos: eu sou um homem de caráter? Eu sou uma mulher de caráter? Eu sou alguém na qual dou um bom exemplo? Isso é sabedoria. Pergunte. Alguém que vive todo dia com você, que convive com você, pergunte se realmente você é essa pessoa que dá exemplo através das suas boas obras. Só que não brigue com essa pessoa se a resposta que ela te der for contrária àquela que você esperava. Não, porque você perguntou esperando uma resposta. Então, se essa resposta vier contrária, não brigue com a sua esposa, não brigue com os seus filhos, não brigue com ele. Amém? Quando nós nos preocupamos em ter um caráter irrepreensível, é porque nós nos preocupamos com os relacionamentos que nós temos. Hoje o motivo do jejum anual da nossa igreja é sobre os relacionamentos. Nós estamos ali orando em relação a eles, sobre casamentos, sobre noivados, sobre namoros, sobre futuros relacionamentos. Nós estamos orando por isso. E você está passando luta no teu casamento, está passando luta no seu noivado, e não está orando, não está jejuando junto com a igreja, está passando porque quer. Você me desculpa a sinceridade. Mas aí os céus estão abertos, a igreja unida está orando, e aquilo que concordarmos na terra, aquilo que ligarmos na terra, o que acontece? E você está perdendo tempo aí? Chega hoje na sua casa, dá as mãos para o seu marido, dá as mãos para a sua esposa, e ora pelo seu casamento, ora pelo relacionamento que você tem, busquem ser bons exemplos. Busquem ser aqueles que através das boas obras estão preocupados em lançar sementes de bons exemplos. Seja um exemplo de caráter, um exemplo de boas obras. Seja um exemplo, sem aquela velha desculpa do crente meia boca, sabe? Aquela velha desculpa, aquela velha artimanha do inimigo que tenta lançar aquela semente ardilosa contra você, declarando: você não é perfeito, então você vai errar. Então, por essa situação, por você não ser perfeito, por você errar, é que você se aperfeiçoa a cada dia em errar. Você se aperfeiçoa a cada dia em buscar escolhas erradas. Então, para de desculpa. Tenha vergonha na cara. Seja alguém que deixa claro para a sua vida: eu nunca serei perfeito, eu serei perfeito apenas na glória, mas eu serei alguém que sempre estarei em busca da perfeição. Eu serei alguém que sempre estarei em busca do caráter do perfeito varão. Eu sempre serei aquele que estará em busca do caráter de Jesus. Errando, acertando, mas sempre buscando o bom exemplo. Amém? Aí vem a segunda semente, a semente do ensino. Na vida em que vivemos, nós estamos a todo tempo ensinando e aprendendo. Olha só, aquele que não se senta para aprender, não pode ficar de pé para ensinar. Então sempre há necessidade de sentar, de ser humilde e saber: eu preciso receber, eu preciso aprender, eu preciso voltar ao velho evangelho e aprender aquilo que Jesus me ensinou. Os propósitos de Deus, aqueles que são eternos, que são maravilhosos, eu preciso buscá-los a cada dia, conforme a Bíblia nos orienta, o seu plano de salvação inclusive. Eu preciso voltar. Eu prego, como eu disse, a palavra de Deus não para ser salvo, mas porque eu sou salvo. Isso me leva a pregar, isso me leva a anunciar esse amor. Eu sei que muitos não vão conseguir entender como é que pode um Deus amoroso, ele possa permitir que parte da população da terra vá para o inferno. Nós precisamos voltar a pregar e a anunciar que existe, que as pessoas entendam que existe inferno. E existem algumas pessoas que irão, mas fomos nós que escolhemos se rebelar contra Deus, contra o Senhor, no jardim do Éden. Tudo começa
no início, tudo começa em Gênesis. Então, a escolha errada, a escolha do homem em se rebelar contra Deus, fez com que a porta fosse aberta. Então nós precisamos entender e voltar a ensinar que existe sim uma consequência para essa rebeldia. Existe sim uma consequência para aqueles que se rebelam contra o Senhor. Então nós precisamos voltar a ensinar que até demônio é crente. Existem demônios crentes, demônios que creem no poder de Deus. Sabe o que é pior de tudo? Existem demônios mais tementes a Deus que muitos crentes que vêm ao culto. O que é isso? Por que você diz isso? Porque quando eles escutam o nome de Deus, quando eles escutam o nome de Jesus, eles dão em retirada, eles tremem. Isso é o quê? Isso é temor. É temor de Deus. Então nós precisamos entender, viver e ensinar que Deus nos chamou para sermos os seus discípulos, para escolhermos que nós devemos segui-lo, devemos aprender aquilo que o Mestre nos ensina e assim reproduzir o seu ensinamento, reproduzir, passar adiante aquilo que ele tem nos ensinado. E essa é a grande marca de um discípulo: aprender com seu mestre, aprender com Jesus e tentar reproduzir da melhor maneira os seus ensinamentos, ou seja, o exemplo, ser um discípulo a ser seguido. Amém? Ou seja, entender que após o novo nascimento nós somos outros. Após o novo nascimento, após nascermos de novo com Cristo, nós deixamos o velho homem, nós deixamos a velha mulher para viver uma nova história. Eu sei que muitas vezes o seu temperamento vai querer explodir, ele vai querer sair pela sua boca, mas é nessa hora que você tem a escolha de chegar e falar: opa, peraí, você morreu, velho Pablo, você morreu, fica no seu lugar. O seu lugar é a sepultura. Agora Cristo vive em mim. Não há lugar para você, não há lugar para suas atitudes, não há lugar para suas manifestações. É difícil? É, e muito. Não vou mentir para vocês. Só que nós temos que ter uma escolha. Nós temos que ter a semente do exemplo, a semente do ensino. Nós só podemos ensinar aquilo que nós aprendemos. Então nós devemos ter a certeza da palavra de Deus dentro de nós. Então nós devemos parar de manipular nossas próprias vidas com aquelas desculpas manjadas. Ah, mas é o meu temperamento, é o sangue espanhol que corre dentro das minhas veias. Ah, para com isso. Para com essa desculpa esfarrapada. O novo homem, a nova mulher é aquele que vive com Cristo. E quem vive com Cristo não tem lugar para velhos temperamentos. Eu sei que muitos passarão por momentos de tristeza, momentos de fragilidade, momentos de instabilidade emocional. Eles virão sim, não há como negar que eles não virão. Agora, algo o Senhor te diz essa noite: para de ficar prostrado no sofá da sua sala. Para de ficar prostrado na sua casa, esperando que algum irmão te ligue, esperando que alguém te ligue. Para quê? Porque caso contrário, caso essa ligação não ocorra, você já olha ali, você já olha o telefone com um formato de muleta. Você já olha aquela muleta e fala: é essa muleta que vai me sustentar fora da igreja. O fato do telefone não ter tocado, está me apoiando para ficar fora da igreja. Tá vendo? Ninguém se importou comigo. Ninguém se importou, ninguém quis falar comigo. Estava falando isso com uma pessoa nesse final de semana que não frequenta, deixou de frequentar a igreja em 2011. Vai fazer 2 anos, por aí, vai fazer 2 anos. E a pessoa veio para mim e me disse: em 2 anos, 2 pessoas ligaram para o meu marido. Eu falei: é mesmo? E eu ali, pensando na palavra de quinta-feira sobre amor, eu falo: eu não posso ser tão direto assim, mas minha amada era uma pessoa que tinha relacionamento de amizade comigo. Só eu liguei pelo menos, morando em Ribeirão Preto, liguei pelo menos umas 10 vezes para ele, uma meia dúzia de vezes para ser mais modesto.
Conheço ali uma porção de pessoas que ligaram, e em todas as ligações, nenhuma o seu marido atendeu. Nenhuma ligação ele atendeu. Ah, mas fulano de tal, meu marido não gosta. Ah, fulano de tal, ele é chato demais. Ah, fulano de tal, poxa, não dá. Ou seja, até as próprias ligações ela queria escolher. Estava esperando que o apóstolo ligasse para ela, que, sei lá, Obama, que o Papa ligasse, mas os irmãos, o arroz com feijão do dia a dia, aqueles que estão com a mão estendida, que querem tirar o irmão daquele lugar, não aceitaram. Então para de ficar se apoiando fora da igreja. Entenda o plano da salvação sobre as nossas vidas. Entenda esse plano. Quem entende esse plano não consegue ficar fora. Quem entende esse plano sabe que é um eterno devedor. Só que Jesus não tem capanga para te cobrar. Jesus não tem empresa de cobrança para ficar te ligando todo dia. Jesus deixa apenas a liberdade no seu coração. Você tem a liberdade de escolha, de escolher: eu vou contrário às mágoas que estão no meu coração, porque eu preciso de ajuda, eu preciso ser ajudado, então eu vou em direção aonde eu posso conseguir ajuda, aonde eu consigo exercitar o amor a Deus. Isso eu consigo em qualquer lugar onde eu estou, mas o amor ao próximo, como a mim mesmo, algo que Deus deixou para que nós façamos. Esse amor que nós devemos amar de uma maneira despretensiosa, sem nenhum tipo de preconceito. Pessoas diferentes a você. Se você olhar para o lado, você vai ver muitas pessoas que pensam diferente de você, agem diferentemente de você, falam diferentemente de você, têm escolhas diferentes de você. Mas ainda assim, o teu Deus te diz: ame-as. Mas não ame-as de qualquer maneira, ame-as como você se ama. O que é que te interessa? O que é que você gosta de fazer? Faça para ela. É difícil, não é? É. Vamos errar, vamos acertar na nossa caminhada, mas a nossa busca pela perfeição não pode cessar. Amém? Quem pode dar um glória a Deus por isso? Precisa de ajuda. Não espere que Deus traga uma revelação àqueles que estão ao seu redor da raiz do problema da qual hoje você está abraçado. Para com isso. Sabe que no mundo existem vários embaixadores. Vamos nos deter ao Brasil. Onde houver um brasileiro no mundo, ali há uma embaixada. Ali há embaixadores, há homens que estão representando o povo brasileiro, estão representando a sua lei. O apóstolo Paulo é alguém que diz que nós somos embaixadores de Cristo, nós somos os representantes do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nós representamos o seu reino. Então aonde quer que nós formos, nós vamos representar o seu reino, nós vamos defender as suas leis, nós vamos defender o seu nome. Fala oi para o embaixador que está à sua direita, à sua esquerda. Tudo bem, embaixador? Tudo bem, embaixatriz, né? Tudo bem, embaixatriz? Sabe o que é o melhor? Nós somos embaixadores de Cristo, na nossa casa, no nosso condomínio, no trânsito, na fila do banco, na bendita porta giratória do banco. Nós somos embaixadores de Cristo. E também os lugares onde você está pensando que te roubam a paz, lá você é embaixador de Cristo também. Lá você é embaixador de Cristo. Lá você tem que defender o nome do Senhor. E não ficar ali, como eu tenho visto em algumas portas giratórias de banco, crente falando: quer que eu baixe a calça? Quer que eu... Chamando o coitado do segurança que está lá na porta, chamando o cara: então sai para fora então. Para, meu.
Que é isso, meu? Às vezes nós estamos desesperados por algo novo nas nossas vidas, mas nós nos esquecemos que existem propósitos eternos na palavra de Deus, propósitos que não têm prazo de validade. Então guarde um ciclo que precisa existir na sua vida: aprender, ensinar e praticar. Esse ciclo ele precisa estar presente na tua vida. Nós somos desafiados a ser exemplos pelo apóstolo Paulo. E logo em seguida, no versículo 8 do capítulo 2 de Tito, ele diz: linguagem sã e irrepreensível. Linguagem sã e irrepreensível ao anunciar a sã doutrina. Ao ser o bom exemplo, guarde as suas palavras, as sementes da palavra, guarde. Essa é a terceira semente, a semente da palavra. Onde estão as palavras que nós aplicamos? Queremos ser bons exemplos? Guardemos as palavras, tenhamos cuidado nas palavras que nós praticamos. Muitas vezes as palavras, ao invés de curar, ao invés de serem agentes de paz, as palavras nos tornam assassinos. As palavras nos tornam agentes de confissão. Ou será que você não sabia que as tuas palavras têm poder para matar sonhos, para matar projetos, para matar emoções na vida das pessoas? Você tem poder de vida e de morte na sua palavra, na sua língua. Nós precisamos ter cuidado, devemos cuidar das palavras que usamos. Nós, como exemplos a serem seguidos, uma palavra mal empregada, uma palavra mal aplicada, pode gerar escândalo na vida dos nossos irmãos, pode gerar tristeza, pode gerar mágoa na vida de pessoas, na qual você de repente nunca saberá que você foi agente de destruição na vida daquela pessoa. Só que ao contrário, as nossas palavras elas precisam ser como um doce remédio e não acompanhadas de veneno. São palavras que precisam ser usadas ali como um remédio para curar feridas, para curar pessoas amarguradas, pessoas ressentidas, pessoas que estão precisando de cura nas suas emoções, pessoas que precisam de uma nova chance. A tua palavra tem poder de proporcionar essa nova chance. Quem dá a nova chance sabemos que é o Senhor, mas a tua palavra pode estimular ou desestimular a pessoa. Então essas sementes elas devem ser lançadas no meu e no teu coração a partir de hoje. Palavras doces, palavras acompanhadas de remédio. Amém? Paulo sabia dos desafios que Tito tinha naquela cidade de Creta. Deus ele sabe dos desafios que nós temos. Deus ele sabe das lutas que existem em um trabalho, as lutas que existem numa empresa. Deus sabe das lutas que existem em um casamento. Deus sabe das lutas que existem em uma família. Mas nem por isso nós devemos de deixar de acreditar. Nem por isso nós devemos de deixar de acreditar num trabalho decente, num trabalho honesto. Nós não devemos deixar de acreditar num casamento fortalecido pelo Senhor, num casamento na qual o Senhor seja a base, sabendo que o casamento sim é uma instituição sagrada e desejada pelo Senhor. Tudo se inicia no começo, sem nenhum tipo de pleonasmo, mas Deus ele olha para um homem só, ele olha para Adão e ele vê, não é bom. Deus ele estava vindo de uma sequência de tudo que ele estava fazendo, Deus via que era bom. Ele fazia ali a separação do céu, da terra, ele fazia ali as águas, ele fazia os animais, e quando ele terminava o dia ele declarava, e tudo aquilo que havia feito era bom. Mas quando Deus ele olha o homem só, o homem ali com aquele poder, com aquela autoridade que lhe havia sido dada, imaginem só, o homem podendo andar naquele paraíso, naquele jardim, declarando: você vai se chamar cachorro, você vai se chamar gato, você vai se chamar
colibri, você vai se chamar, ele olha ali uma cobra, você vai se chamar surucucu, você vai se chamar isso, você chamar aquilo. Imagina só esse prazer que Adão tinha. Só que sozinho, qual que era a graça que Adão poderia ter? Com quem que ele iria compartilhar? Ele compartilhava com Deus. A palavra diz que Deus passeava pelo jardim, mas Deus vira que era melhor que uma família fora constituída. E Deus vai e faz o quê? Do homem, para que o homem tenha a real sensação, o real conceito de que o casamento é algo realmente desejado por Deus. Deus vai e arranca um pedaço do homem, para que Deus mostre para o homem que o homem tem que dar valor para aquela mulher que está à sua direita. O homem precisa dar valor, que ele teve que se doar para que aquela mulher estivesse ao seu lado. Então, faça o melhor pela sua esposa, faça o melhor pelo seu relacionamento. Amém? Você que ainda não se relaciona com uma mulher, ou se você que é a mulher, não se relaciona com um homem, já vá orando e já vá agradecendo a Deus pelo melhor que Ele vai te dar. Amém? Versículo 8 diz: linguagem sã e irrepreensível, para que ninguém tenha nada a dizer de você. Faça o que é correto, agrade ao Senhor. Afinal de contas, você deseja ser forte? Quem deseja ser forte aqui? Não digo força de... mas força para todas as coisas, para superar todas as situações. Tem alguém aqui que deseja ser forte? A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se você deseja ser forte, agrade ao Senhor, alegre ao Senhor, e Ele te retribuirá com força. Ele te retribuirá com a força que você precisa. Quer ser forte? Alegre ao Senhor. Amém? Agradar ao Senhor implica em atrair alguns inimigos. É algo normal. Jesus, imagina só, Jesus, estamos falando do nosso Senhor e Salvador, aquele que passou 3 anos e meio com o seu ministério aqui na terra, com vários homens ao seu redor, mas entre eles haviam 12 discípulos, e entre os 12 discípulos, a palavra diz que havia um argentino entre eles, havia um homem entre eles. Judas estava entre eles. Imaginem só, um homem que viveu todos esses anos aprendendo os ensinamentos de Jesus, vendo os milagres que Jesus fazia, vendo os feitos, vendo aquelas multidões seguindo a Jesus, ainda assim o traiu. Ainda assim conseguiu arrumar um espaço para que o seu coração fosse corrompido. Muitas vezes seremos ridicularizados por mantermos a nossa conduta, por termos escolhido ser discípulos de Jesus. Por sermos esses discípulos, muitas vezes nós vamos ser ridicularizados por não querer aceitar um convite para ir a algum lugar onde bebidas e algumas outras coisas mais poderão ocorrer, ou até mesmo se você aceitar o convite e no momento da escolha da sua bebida você escolher um refrigerante, um suco, uma água, certamente você será ridicularizado se aquelas pessoas não te respeitarem, certamente. Com isso nós somos questionados: e aí? Você foi ridicularizado na frente de todos, você não vai se vingar? Só que aí você escolheu a Deus, você escolheu viver com Ele, você escolheu ser um discípulo, e aí você lança uma semente de impacto, você diz: não, eu entrego essa causa nas mãos de Deus, eu entrego essas causas nas suas mãos. E o apóstolo Paulo está dizendo: quando você escolheu seguir a Deus, obedecer a Deus, Ele mesmo te abençoa. E aquelas pessoas que te ridicularizavam voltarão a você e dirão: parabéns, a escolha que você fez lá atrás está certa, era isso que eu deveria ter feito, eu não fiz, eu fui e quebrei minha cara, agora eu olho para você, eu vejo a alegria do Senhor na tua vida. Você tomou a decisão certa, você tomou a escolha certa, você estava certo. Amém? Isso esclarece muitas coisas nas nossas vidas. Neemias teve que influenciar em meio a muita oposição. Você
provavelmente tem que influenciar em meio a muita contradição ao seu redor. Muitos não irão concordar com a ética que você apresenta. Muitos não irão concordar com a sua conduta. Eu li uma notícia, uma foto que uma pessoa aqui da igreja colocou na internet, que me gerou um pouco de graça. Falava sobre um pouco das revoltas, das manifestações que estão acontecendo. Você quer fazer manifestação? Maravilha, mas vamos começar pela sua casa. Você tem gatunete? Você tem TV a cabo clandestina? Tipo net? Aí, seguindo essa comparação, tinha de 1 a 2 anos de prisão. Você é alguém que é adepto de um gato na luz, um gato na água, de tanto a tanto tempo de reclusão. Então, antes de querer sair na rua, antes de querer manifestar, conserte a sua casa, seja um exemplo de boas obras. Não tenha um telhado de vidro, como diz aquele famoso ditado. Não tenha telhado de vidro. Resolva a tua vida em primeiro lugar antes de querer gerar uma cidade nova, uma cidade diferente. Eu me lembro que o último culto dos teens, a propósito, teve ontem culto dos teens, né? Como é que foi o culto dos teens ontem? Uma bênção, né? Onde o Senhor está e se manifesta o poder dele. E eu me lembro que no culto passado dos teens eu estava escondido lá fora da igreja, né? E eu estava escutando lá... Precisamos mudar o mundo, cantamos para isso, mas nós nem arrumamos a cama na nossa casa. Foi uma bênção essa pregação. A começar em mim, ela falava. E aí tinha ali uns adolescentes que falavam: fala Deus, fala. Queremos mudar o mundo, mas nós não mudamos as nossas vidas. Se nós queremos que uma mudança ocorra ao nosso redor, sejamos nós o início dessa mudança. Sejamos nós essa mudança. A mudança ela tem que partir das nossas vidas. Amém? Se você é alguém que defende a conduta cristã, você vai ser alguém que vai ter alguns inimigos, vai ter algumas pessoas que não vão concordar com você. Se você é aquele que concorda, que você crê na perfeita criação de Deus, no gênero masculino e no gênero feminino, já haverão pessoas que virão contrárias a você, contrárias à sua maneira, à sua crença, aquilo que você tem como conduta. Mas se nós crermos que a nossa permanência, a nossa fidelidade ao que Deus ensina serão a forma do próprio Deus se revelar à vida dos outros, nós sabemos que nós deveremos permanecer firmes. Aquilo que nós cremos, nós vamos até o fim. Aquilo que nós cremos será aquilo que nos conduzirá. A instrução de Paulo, mesmo em meio aos opositores, mesmo em meio a toda aquela oposição contra o cristianismo, que nós possamos viver esses ensinamentos que ele traz para as nossas vidas, que nós possamos permanecer diante dos propósitos eternos. E isso fará com que os opositores olhem, com que os opositores mudem de pensamento e principalmente se rendam ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Louvado seja Deus! Vivamos as sementes do bom exemplo, do ensino e das boas palavras. Hoje nós somos convidados a plantar essas sementes. Você é convidado a plantar essa semente. Eu não sei que momento de dor você está vivendo. Eu não sei se a sua vida é resultado de escolhas ruins, de escolhas precipitadas. Eu não sei disso, mas hoje a palavra de Deus vem ao teu encontro. Hoje a palavra de Deus vem para te mostrar, você pode lançar sementes diferentes na tua vida.
Hoje você pode começar uma construção de algo novo, na qual você terá resultados novos, você verá algo que você nunca antes viu, porque as sementes mostrarão que a diferença virá ao seu devido tempo. Sementes de caráter, compromisso com a palavra de Deus, sementes de conduta, sementes do bom exemplo que Paulo fala, sementes de permanência, mesmo estando diante de oposição. O Senhor traz para você nesta noite as 3 sementes que você pode lançar: semente do bom exemplo, semente do ensino e semente do poder das palavras. Essas sementes irão gerar transformação nas nossas vidas, vão gerar uma colheita diferente, vão gerar uma vitória. A vitória, ela é certa em Cristo Jesus. Amém? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, pois nós temos o bom semeador ao nosso favor. Portanto, Senhor, nós vamos permanecer, ó Deus, em Ti. Nós vamos permanecer nos Teus caminhos, nos Teus propósitos. E nós temos a certeza, Pai, que se nós lançarmos as sementes que o Senhor nos mostra, sabemos que os resultados serão diferentes. Sabemos, ó Pai, que colheremos, ó Deus, numa medida que nós não estávamos acostumados a colher, ó Pai. Por isso, Deus, nos ensina, Senhor, a viver o novo. Nos ensina a viver os Teus propósitos eternos. Nos ensina, Senhor, a viver a Tua palavra, ó Pai. Por isso, nesse momento, Senhor, te dá uma oportunidade única de chamar o semeador para a tua vida. Você que nos visita pela primeira vez ou que já vem nos visitando, mas que ainda não teve a oportunidade de convidar Jesus Cristo para entrar na sua vida. Você que ainda não teve essa oportunidade, esse privilégio, essa honra de chamar Jesus para entrar na tua vida, para conduzir os teus passos, para te ajudar nos momentos aonde as velhas práticas gritarão, o velho homem saltará de dentro de você, mas Cristo vivendo em você, o velho homem, ele precisa ser renunciado, o velho homem, ele precisa dar em retirada, pois a luz do Senhor ofusca as trevas que em nós habitavam. Por isso, se este é o teu caso, se você tem esse desejo de convidar Jesus para entrar na tua vida, eu te convido, levante a sua mão aí no seu lugar. Eu gostaria de fazer uma oração pela sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Você que veio convidou alguém para vir aqui esta noite, e a pessoa está inibida de vir à frente, de levantar a sua mão, convide-a. Faça o convite. Você quer fazer isso nessa noite? Você quer entregar a sua vida nas mãos de Jesus? Vá com ela. Você que levantou sua mão, te convido, vem aqui à frente. Fique de pé no seu lugar, vem aqui à frente. Não tenha vergonha, não se preocupe com quem está à direita, quem está à esquerda, mas venha. Aleluia. Vem aqui à frente, eu gostaria de fazer uma oração pela vida de vocês. Aleluia, aleluia. Festas nos céus ocorrem neste momento. Aleluia, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Gostaria de fazer uma oração. Eu vou pedir para que vocês repitam essa oração comigo. Pai,
Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Pois nesta noite, o Senhor trouxe a luz para a minha vida. E nesta noite, eu declaro que eu me arrependo das minhas velhas obras. E que nesta noite, a partir desta noite, eu convido ao Senhor Jesus Cristo para entrar na minha vida, para fazer morada em mim. E eu reconheço que Ele é o Filho de Deus. Ele morreu na cruz para me salvar. E ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Para me mostrar que nem a vida e nem a morte, nada podem parar os propósitos de Deus. Por isso, em nome de Jesus, escreve o meu nome no livro da vida e marca uma nova história. Um tempo novo, aonde não serei mais eu quem vive, mas Cristo é que vive em mim. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te apresento a vida de cada irmão meu que está aqui na frente. Cada irmão meu que fez uma escolha nesta noite. A melhor escolha que poderiam ter feito nas suas vidas, ó Pai, foi realizada nesta noite. Escolha, ó Pai, de convidar o Senhor para entrar nas suas vidas. Para que o Senhor entre e tome, Pai, a condução, tome o controle das suas vidas. Por isso, em nome de Jesus, sabemos que nesta noite festas estão acontecendo nos céus, pois houve arrependimento nesta terra. Houve arrependimento e o Senhor inicia um novo caminho. Portanto, em nome de Jesus, vem e abençoa a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Dá um glória a Deus. Aleluia! Dê um brado de vitória ao Senhor, glorifiquem ao Senhor. Oh, aleluia! Você que fez essa escolha, você que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, aqui à minha direita, à esquerda de vocês, nós temos pranchetas, são um ministério de boas-vindas, que querem dar boas-vindas a vocês. Portanto, antes de ir embora, não se esqueçam, venham, deixa aqui os seus dados, nós queremos orar pela vida de vocês, em nome de Jesus, amém? Fique de pé no seu lugar, dê a mão para a pessoa que está ao seu lado. Aleluia, louvado seja Deus. Semeadores, é chegado o tempo de plantar uma semente diferente, uma semente aonde o bom exemplo fará toda a diferença. Ao aprendermos a palavra do Senhor, seremos alguém que dará informação, alguém que será influenciador, alguém que ensinará. Portanto, lance também sementes de ensino. E por último, lance as sementes das palavras. As tuas palavras podem transformar um destino de uma pessoa. As tuas palavras podem levantar aquele que está caído. As forças virão pelo nome do Senhor Jesus, pela determinação no nome de Jesus, mas Ele te dá esse poder como embaixador de Cristo nesta terra. Portanto, coloque-se no lugar aonde o Senhor te colocou. A Bíblia declara que você é embaixador, portanto, creia que você é tudo aquilo que a Bíblia diz que você é. Creia que você pode tudo aquilo que a Bíblia diz que você pode. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor
e nada me faltará. Oremos todos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso a cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia.